O profeta Isaías, no contexto dessa leitura, ele estava escrevendo para o povo que estava no exílio da Babilônia, já era a fase final do exílio. Então, o que é o exílio? Sempre bom recordar. Quando uma pessoa é exilada, ela é retirada da sua terra natal e é levada forçosamente para uma outra terra. Então, o povo de Israel foi tirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, ou seja, sofreu um exílio. Ali eles não tinham chefe, ali eles não tinham profeta, eles não tinham templo, eles não tinham cultos, eles não tinham sacerdote, e a todo momento eles eram tentados pelos chefes da Babilônia a abandonarem o culto ao Deus verdadeiro e abraçarem o culto aos deuses babilônios. Então foi um tempo de muita provação para o povo de Israel. E querendo ou não, foi um tempo que Deus permitiu que aquele povo sofresse, que aquele povo passasse pela provação para amadurecer a sua fé. Então, na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías está dizendo àquela geração que estava na Babilônia, já estava no exílio, e como já havia passado um bom tempo do exílio, o povo foi perdendo a esperança de que o exílio terminasse. Então, aquele povo que estava lá era um povo que estava perdendo a esperança, era um povo que estava frustrado, era um povo que estava decepcionado, era um povo que questionava a sua fé, que questionava o próprio Deus, porque eles pensaram: nós estamos aqui há muito tempo, já se passaram tantos anos, Deus até fez uma promessa de que seríamos libertados, mas isso ainda não aconteceu. Então o profeta Isaías está escrevendo nesse contexto aquele povo, e a leitura começa dizendo: dizei às pessoas deprimidas. Essa é a palavra que chega para nós. O que é estar deprimido? O que é ser deprimido? Quando nós estamos deprimidos, era a sensação que o povo sentia. É quando nós estamos frustrados, é quando nós estamos decepcionados, é quando nós estamos de cabeça baixa, é quando nós não temos mais perspectivas. Então, aquele povo que estava deprimido, que estava perdendo a esperança, que estava vendo a sua fé abalada, o profeta Isaías está dizendo que viria um novo tempo, que a libertação aconteceria. Por mais que ela estivesse tardando, mas Deus faria a libertação. E não uma libertação como a do Egito, por meio de Moisés, mas o próprio Deus viria ao encontro do povo e faria essa libertação. Então a promessa seria cumprida, e aí seria um novo tempo. Aquilo que era árido seria florescido, aquilo que era seco se tornaria úmido, aquilo que era sem esperança receberia vida. Era isso que aquelas pessoas estavam precisando ouvir, estavam precisando retomar a sua esperança. É tão interessante que na Sagrada Escritura nós podemos, com a nossa vida, nos identificar com muitos povos e com muitos personagens. Quando nós olhamos para essa leitura de hoje, para esse povo que estava sem esperança diante dos acontecimentos, estava sem perspectiva, às vezes nós olhamos para a realidade do mundo hoje e olhamos até para a nossa vida. Pode ser que você esteja passando por um momento que você está perdendo a perspectiva, que você está perdendo a esperança. Pode ser que você esteja passando por um momento que a sua fé esteja sendo provada, esteja sendo abalada, que você fica se perguntando: mas o que Deus está permitindo com isso? O que Deus pretende com tudo isso? Qual é o propósito? E quando nós olhamos para os acontecimentos do mundo, que não são os melhores, que não são animadores, quando nós olhamos para a nossa vida diante de alguma ou de algumas situações que nós vivemos, nós podemos nos identificar com o povo de Israel. Podemos viver aquilo que eles estavam vivendo nesse tempo. Mas Deus hoje está dizendo para nós: virá um novo tempo. O próprio Deus virá ao nosso encontro e nos concederá um tempo novo. Nos concederá um novo êxodo, ou seja, uma nova libertação. Por isso que nós não podemos perder a esperança. O Papa Francisco fala que o cristão é aquele que vive também de esperança. Mesmo que nesse mundo as coisas não se resolvam, gente, nós cremos na vida eterna. Mesmo que nesse mundo, na vida inteira, os que são mais experientes aí podem falar isso, né? Às vezes viveu a sua vida inteira sempre passando por tribulações. É assim mesmo. Você resolve um problema, tem mais 2 na fila, pode ficar tranquilo. A hora que você resolver mais 2, vai ter mais 3 esperando. Pode ficar bem tranquilo, tem que ser realista, mas não perder a esperança.
E a nossa esperança, em primeiro lugar, deve estar em Deus. Não nos acontecimentos do mundo, não nos poderosos do mundo, não em nós mesmos, nós fazemos a nossa parte. Mas a nossa esperança deve estar em Deus. Se você está passando por um momento difícil, complicado, turbulento, que você está perdendo a esperança, coloque a sua esperança, retome a sua esperança em Deus. Ele tem um propósito. Se Ele faz uma promessa, no momento certo, na hora certa, Ele cumprirá essa promessa.